Olá, gente boa, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, para trazer a palavra de Deus para você que ama a palavra do Senhor. Queremos falar sobre como ser cheio do Espírito Santo. E aí, você está satisfeito com o que você tem? A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida, né? Não dá o Espírito por medida. Muita gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas o que fazer? Que passos dar para poder ser cheio do Espírito Santo, hein? Como ser cheio do Espírito? Nós vamos aprender rapidamente aqui nesse vídeo, espero que você tenha paciência, né? Você vai se alimentar, ninguém deve ter pressa na hora de se alimentar, não é? Você não consegue nem sentir o sabor da comida, você que come rápido, não consegue nem sentir o sabor da comida. Então vamos ter paciência aí, para a gente aprender aqui esses passos importantes de como ser cheio do Espírito Santo, tá certo? Para a nossa divisa, Efésios capítulo de número 5, você pode abrir a sua Bíblia aí, e o versículo de número 18, é uma orientação de Paulo para os crentes da cidade de Éfeso. Abre aspas para o apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Em outra tradução, a Bíblia diz que há contenda, né? Contenda, briga, devassidão já é pessoas que são devassas, né? Vamos trazer aqui para o natural. A pessoa, quando ela está embriagada, ela fica devassa, tem gente que levanta a roupa, não é? Tem pessoas que caem no meio da rua, fica despida, e a Bíblia orienta a respeito disso aí, ó. Não, quem diz a palavra, não vos embriagueis com vinho. Vinho, por que Paulo usa esse paralelo? Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, eles têm, não fica à noite, tal, despida, porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela está consciente. Mas ela tem, assim, algumas reações de pessoas que estão embriagadas, só que aquela embriagada do Espírito, do álcool, e esta embriagada pela presença de Deus, e a pessoa tem totalmente consciência do que está fazendo. Quem está embriagado com a bebida alcoólica não tem consciência. Algumas pessoas até não conseguem saber o que fez no dia anterior. Eu acredito que você conheça alguém que já tenha passado por isso. Então, primeiro passo: deseje com fome e sede espiritual. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você tem que desejar isso com fome e sede espiritual. Sempre quando estou orando, eu peço, Senhor, aumenta em mim a fome e a sede de ser cheio do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 6, você pode ir anotando aí para depois você estudar, está escrito: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha que promessa. Você tem fome e sede do Espírito Santo? Então, siga estes passos que eu vou ensinar para você, e você, com certeza, vai ser farto, ou seja, você vai receber. É uma promessa de Deus para a sua vida. Ninguém se enche do Espírito Santo por acaso. É necessário desejar profundamente a presença de Deus. O que tem melhor do que a presença de Deus? A presença de Deus está numa seleção de 3 coisas que são as melhores que existem, que foi dada pelo apóstolo Paulo. Ele disse que não há nada melhor do que comer, beber e se alegrar no Espírito Santo. Esta alegria é uma consequência de quem é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àqueles que o buscam de todo o coração, sem meio termo. Não é isso que você realmente quer? É isso que você procura para a sua vida? Então tem que ser com esse pensamento, com esse objetivo que você deve buscar. Então você deve também cultivar um coração sedento por mais de Deus, e ele responderá. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Então, eu nunca devo estar satisfeito com aquele que eu tenho, porque a presença de Deus é uma fonte inesgotável, tá? Tem muito para nós. Então, nós temos que buscar a Deus de coração, né, e de forma insaciável. Ponto 2, arrependa-se e purifique-se. Para eu receber a presença de Deus, tenho que estar puro, né? Tenho que estar arrependido das coisas que eu fiz que desagradaram a Deus. Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 38 está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Palavras que foram expressas pelo apóstolo Pedro,
depois que ele fez aquela grande pregação ali, as pessoas que temos que fazer, varões, para sermos salvos. Ele diz, arrependemos e cada um seja batizado com o Espírito Santo, né? E recebereis o dom, porque a presença de Deus, o Espírito Santo é um dom, e nós temos que buscar esse dom. O Espírito Santo habita em vasos limpos, então eu tenho que purificar esse vaso que sou eu. O apóstolo Paulo fala a respeito de vasos, que há vasos que são para honra e vasos que são para desonra. Nós temos que ser vasos de honra. O pecado, ele impede a plenitude espiritual. Confissão e arrependimento abre espaço para que Deus possa agir. Chega para Deus e diz, Senhor, pequei. Senhor, estou arrependido. Pronto. Aí abre o espaço para Deus agir na sua vida. A santidade não é perfeição, mas separação e entrega total. Uma das coisas exigidas de Deus para você ser, e eu também sermos cheios do Espírito Santo, é a santidade. Ah, mas esse é santo. Essa santidade, ela não depende de você. Você só tem que receber com gratidão a santidade que lhe foi liberada pelo Espírito Santo de Deus. Agora você não pode deliberadamente sair pecando porque você tem a santidade de Jesus, não. Você se abstém do mal e automaticamente Jesus te enche da santidade que é dele. Isso é uma parceria de Jesus conosco. Santidade não é perfeição. Ah, mas eu erro aqui e acolá, então não sou santo. Negativo. Né? A perfeição nós só vamos alcançar quando nós chegarmos lá na glória. Lá nós teremos a estatura de varão perfeito. O apóstolo Paulo ensinou a respeito disso. Examine a sua vida, peça perdão ou simplesmente agradeça. Eu recebi uma revelação de Deus um dia desse, quando eu estava orando. Aliás, eu estava lendo a palavra e Deus abriu meu entendimento a respeito do perdão. Deus, você não é obrigado a fazer como eu. Deus revelou para mim, pode ser que ele não revele a mesma coisa para você. Porém, eu acredito que sirva para todo mundo, que eu não preciso estar pedindo perdão todas as vezes que eu pecar. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi eterno. Tá? Ele foi eterno. Então, lá na cruz, ele liberou perdão para mim, para todos os pecados que eu cometi de toda a vida. E como é que eu tenho que fazer, missionário? Você basta reconhecer e agradecer pelo perdão. Pecou, Senhor, obrigado, porque o Senhor já perdoou esse pecado que eu pratiquei. E lutar para não voltar a praticar. Agora, se você cometeu o mesmo pecado sem querer, de forma involuntária, Deus já liberou perdão. Deus me deu um entendimento ontem, e até argumentei isso em oração com ele, que lá na cruz do Calvário, vocês lembram que tinha ali algumas classes de pessoas, ali estavam os seus algozes, né, eram romanos que estavam crucificando ele, ali estavam os seus entregadores, aqueles que entregaram a Jesus, que eram os fariseus, e estava também a multidão, aquela que diz, crucifica-o. Essas três classes de pessoas estavam ali ao pé da cruz. E Jesus, antes de morrer, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão foi um perdão limitado para aquelas pessoas que estavam em volta da cruz ali. Essas três classes de pessoas. Agora, quando ele está na cruz e diz, tetelestai, no original quer dizer, está consumado, ali ele libera o perdão para todo mundo, de todas as épocas, de forma universal. Então, não é toda vez que você pega, Jesus está perdoado. Você pegou dois, está perdoado. Não. Durante o seu ministério, ele liberou perdões separadamente. Você lembra daquele paralítico que foi levado por 4 colegas por cima da casa, onde ele estava ali na cidade de Cafarnaum? Antes que o paralítico chegasse no chão, ali no piso, ele disse, filho, perdoados estão teus pecados. Aquele perdão foi só para aquele cidadão. Mas quando ele morre na cruz ali, ele libera o perdão de forma universal para todo mundo. Então não é preciso toda vez que eu pecasse, eu me perdoo. É como se eu estivesse crucificando ele toda vez. Então o que eu posso fazer? Só, Senhor, muito obrigado pelo perdão dos meus pecados. Diga para ele, Senhor, eu pequei nessa área, mas o Senhor já liberou o perdão. Tá? Essa é uma visão que Deus me deu lendo a palavra do Senhor. Agora fica com você e fazer do jeito que você quiser. Tá certo? O importante é reconhecer que você é pecador e saber que ele liberou o perdão para você. Terceiro, submeta-se à vontade de Deus. Foi o que Jesus fez durante todo o seu ministério. Romanos capítulo 8, você pode conferir aí, no versículo número 14, está escrito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
de Deus. Então você tem que, como filho de Deus, se submeter à vontade do Pai. Não tem um filho que queira fazer a sua própria vontade, ele tem que fazer a vontade do Pai. A partir do momento que o filho quer fazer a sua própria vontade, aí ele já está em desobediência. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo e sou filho daquele que libera o Espírito Santo, então eu tenho que estar em submissão a ele. Ser cheio do Espírito Santo é viver debaixo da direção de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, a plenitude não é apenas emocional, é prática, envolve obediência diária. Não é aquela coisa, não, estou sentindo a presença de Deus, não. A plenitude não é apenas emocional, tá certo? Ela é prática e envolve obediência, não somente hoje, não somente agora, mas diária, o tempo todo. É claro que a gente não vai conseguir, mas eu já ensinei para vocês como a gente faz. Reconhecem, eu pequei. Obrigado pela liberação do perdão para este pecado. Tá certo? A mesma coisa Deus ele fez com a cura. Você lembra lá de Isaías 53? Né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá certo? Depois a gente prega a respeito desse texto aí para você. A entrega ao controle do Espírito deve ser constante, né? É todo dia, é toda hora, é todos os momentos. Você tem que estar em constante entrega ao Senhor. Então, para finalizar, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito, né? A voz do Espírito Santo, né? E dizer sempre sim ao que ele pedir ou ordenar, porque Deus não pede, ele faz ordenar, porque ele é Deus. Mesmo que isso custe muito para nós. Lembra de Abraão? Abraão lutou, esperou 25 anos por uma bênção, que era o seu filho Isaac. Depois que o menino já está com 12 anos ali, Deus pede como sacrifício. O que ele fez? Ele negou? Não. Ele foi, né, em obediência a Deus para entregar. Se Deus não tivesse intervindo, ele teria entregue. Mesmo que isso fosse custar muito para ele, que era a perda do seu filho. Já imaginou a bronca que ele ia ter com Sara quando chegasse em casa sem Isaac? Ele ia perguntar-se, Abraão, cadê nosso filho? Ele disse, não, eu matei. Por quê? Porque Deus pediu o holocausto. Ele ia ter uma confusão grande em casa. Mas mesmo sabendo das consequências vindouras, ele foi lá e obedeceu a Deus. Então nós temos que fazer a mesma coisa diante de Deus. Temos que obedecer para poder sermos cheios do Espírito Santo. Outra coisa, número 4, alimente-se da palavra e louvor. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem ler a palavra. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Então, fiquei todo arrepiado aqui, Deus confirmando. A palavra de Deus é espírito, foi Jesus que disse, a minha palavra é espírito e vida. Então, quando eu leio, eu me encho do Espírito Santo e me encho também de vida. Né? Você já viu o crente meio morto? Né? Não dá nem vontade de cultuar ao lado dele? Está morto, porque não lê a palavra. Tem muito crente cuja Bíblia já tem anos que está em casa, numa prateleira cheia de poeira, e ele não lê. Não lê a Bíblia. Às vezes uma Bíblia boa, de estudo, mas não tem prazer de ler, quer ser cheio do Espírito Santo. Não vai ser, porque esta é a receita dada por Deus. É ler a palavra do Senhor. Abre aspas aqui para o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, e versículo 16. Habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então tem que habitar em nós a palavra de Deus e também louvor, tirar período de louvor, faça campanha de louvor, campanha de 3 hinos, campanha de 6 hinos, de 10 hinos. Eu conheci uma irmã, ela fazia campanha de 1000 hinos. 1000 hinos. Levava alguns dias para ela concluir, não é? Mas fazia campanha. Eu faço campanha de 3, de 5, já fiz até de 10 hinos por vez. Isso todos os dias, né? Isso é muito bom. É a orientação do apóstolo Paulo, que recebeu grandes revelações da parte de Deus. Então nós temos que ter o hábito de cantar hino. Quando a Bíblia fala de salmo, salmo é louvor, tá? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu posso cantar também em mistério diante de Deus. Quais são os cantos espirituais? É quando eu louvo a Deus em mistério diante do Senhor. A palavra de Deus e o louvor enchem o nosso coração da presença dele. Quem medita nas Escrituras e adora com sinceridade, atrai o Espírito Santo. Louvor e Bíblia
caminham lado a lado com plenitude espiritual. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Leia a Bíblia e depois canta, ou canta e depois lê. Aí fica com você o que você vai fazer primeiro. Mas as duas coisas, elas são extremamente importantes e não podem ser rejeitadas. Você pode fazer também, para finalizar, uma leitura bíblica, né, e louvor, da leitura bíblica e do louvor, um estilo de vida, não apenas uma rotina, mas que seja uma coisa com vida, com garra, tá? Com determinação. E quando você for cantar, você canta como se estivesse diante do trono de Deus e ele assim ouvindo você cantar, né? Dessa forma você vai ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, para concluir, é um estilo de vida, de busca, santidade, rendição, comunhão com Deus. A plenitude do Espírito transforma, capacita e nos faz viver uma vida sobrenatural para a glória de Deus. E isso independe da idade, né? Nós participamos de um culto de rua, né? Um culto de ação de graças esta semana, na sexta-feira, e o pregador foi um pastor bem idoso, da cabecinha branca, rapaz, que pregou ali, e foi uma coisa maravilhosa. Sabe, um senhor, né, um ancião, mas cheio da presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos, não é? Eu quero ser assim, eu quero ser um velhinho, já está começando aqui, os cabelos ficarem brancos, mas um velhinho cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Tá certo? Então, que nós tenhamos esse pensamento, e nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos aqui para sermos cheios do Espírito Santo. Primeiro, desejar com fome e sede espiritual a presença de Deus. Segundo, arrepender-nos e nos purificarmos de todas as impurezas. Terceiro, submeter-nos à vontade de Deus. Quarto, alimentar-nos da palavra e também do louvor. Se nós fizermos isso, com certeza seremos cheios do Espírito Santo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que a partir da assistência deste vídeo, esta pessoa que está me vendo agora vai passar a desejar cada vez mais a presença de Deus e vai seguir o passo a passo para ser cheio do Espírito e, consequentemente, vai conseguir, meu Pai, aquilo que ela tanto almeja, que é ser cheio da presença gloriosa do Santo e maravilhoso Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando você e a sua família hoje e sempre. Amém.